Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro, porque o desafio de agora é estudarmos as atribuições do Congresso Nacional. Atribuições do Congresso Nacional se encontram anunciadas nos artigos 48, 49 e 50 da Constituição. Eu digo atribuições do Congresso compreendido como um todo, do Congresso incluindo aí as suas duas casas, Câmara e Senado. Porque na sequência dos artigos, lá nos 51 e 52, nós teremos as atribuições específicas de cada uma das casas. Isso aí nós iremos enfrentar posteriormente, mas o que nos interessa agora são aquelas atribuições do Congresso Nacional como um todo. Artigo 48, artigo 49 e artigo 50. Nesta aula, nós estaremos analisando o artigo 48 e eu já quero adiantar o seguinte: as atribuições exemplificadas aqui nos diversos incisos do artigo 48 são atribuições que a doutrina costuma chamar de não exclusivas do Congresso Nacional. Por que não exclusivas? Porque são atribuições do Congresso, sim, mas que dependem obrigatoriamente da participação do presidente da República. São produções legislativas em que primeiro o projeto é aprovado em cada uma das casas do Congresso Nacional e depois enviado para que o presidente da República possa sancionar. Se sanciona, se transforma em lei. Se veta, o projeto retorna para o Congresso para que o Congresso delibere sobre este veto, se mantém ou se derruba o veto presidencial. Então, gente, artigo 48 tem o seu caput, tem uma série de incisos e todos esses incisos do artigo 48 são apenas exemplos de produções legislativas de interesse da União, cujo processo exige, além da aprovação por parte das casas do Congresso Nacional, também a participação do presidente da República através da sanção ou do veto. Vamos à leitura do artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não é só o Congresso, é o Congresso com a sanção do presidente da República, não exigida esta sanção para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, porque aí são aquelas competências exclusivas, estaremos estudando na sequência, mas cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, uma série de exemplos nos diversos incisos. Dispor sobre todas as matérias de competência da União. Nós estudamos lá no artigo 22 da Constituição Federal as competências legislativas privativas da União, né? E aqui o que nós temos apenas nos 15 ou 16 incisos do artigo 48 é um rol exemplificativo daquilo que compete ao Congresso Nacional com a sanção do presidente. E aí, na verdade, vocês já há de compreender que a maioria absoluta aí das produções legislativas levadas a efeito pelo Congresso Nacional, que são de interesse da União, vão depender da sanção do presidente da República, certo? E o rol que segue é meramente exemplificativo, não estamos diante de um rol taxativo, de forma que eu não vou passar um por um para vocês. Por que não vou passar um por um? Porque não é assunto comumente cobrado em prova de concurso. O examinador da sua prova de concurso está mais interessado nos incisos do artigo 49, onde ali sim nós temos competências, atribuições exclusivas do Congresso Nacional, né? Porque as que estão aqui anunciadas no artigo 48 são até lógicas demais para que o examinador perca tempo cobrando. Porém, eu separei alguns incisos mais importantes assim, do ponto de vista de ter algo que possa ser cobrado pelo examinador, possa montar para você aí uma armadilha, uma pegadinha. Então esses incisos eu separei para comentar.
nós vamos nos deter mais sobre análise de incisos lá no artigo 49, porque é aquilo que chama mais a atenção do examinador. Então vamos lá. Vamos ao que interessa realmente. Dentre os incisos do artigo 48, vamos recapitular aqui com o caput. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre esta expressão, já nos traz a ideia que aqui são apenas exemplos e não um rol taxativo, mas especialmente sobre diversos incisos, 15 ou 16, só que no inciso 7º nós temos o seguinte: compete ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, dispor sobre transferência temporária da sede do governo federal. Transferência temporária da sede do governo federal. Por algum motivo, o governo federal precisa transferir sua sede de Brasília para uma outra cidade aí do Brasil, e para que isso aconteça é necessário uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em suas duas casas e sancionada pelo Presidente da República. Por que eu selecionei este inciso? Porque o examinador pode querer confundir você com a informação trazida no artigo 49, onde temos as competências exclusivas do Congresso, sem que o presidente participe. O inciso 6º do artigo 49 pode confundir um pouco com esse inciso 7º do artigo 48. No inciso 7º do artigo 48 que estamos estudando agora. Neste inciso 7º nós temos que compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, dispor sobre a transferência temporária da sede do governo federal. Lá no artigo 49, inciso 6º, nós temos que compete exclusivamente ao Congresso Nacional mudar temporariamente a sua sede. Se o problema for mudar temporariamente a sede do Congresso Nacional, o Presidente da República não entra no jogo. É competência exclusiva do Congresso Nacional. Agora, se a questão for mudar temporariamente, transferir temporariamente a sede do governo federal, tendo poder executivo, aí é uma competência, é uma atribuição legislativa do Congresso Nacional através das suas duas casas e uma participação do Presidente da República através de sanção. Então entenda a diferença. Transferir sede do governo federal, competência não exclusiva do Congresso, Congresso com o presidente, Congresso aprova, presidente sanciona. Agora, transferir temporariamente a sede do Congresso Nacional, aí é uma competência exclusiva do Congresso, o presidente não participa deste processo. Este foi o inciso 7º e nós vamos analisar agora o inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6º, a linha B. Então, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas é uma competência legislativa do Congresso Nacional, que exige a participação do Presidente da República através da sanção ou do veto. Por que eu destaquei esse inciso 10 para comentar com vocês? Eu destaquei porque é o seguinte: criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas se apresenta aqui como competência e atribuição do Congresso Nacional, que aprova a lei no sentido de extinguir o cargo, de transformar, de criar empregos e funções públicas. O Congresso aprova a lei, o projeto de lei, o presidente sanciona, certo? Mas, de acordo com o que estabelece no artigo 84, inciso 6º, a linha B, em alguma dessas situações de extinção de cargos públicos, somente o Presidente da República entra no jogo. Aqueles cargos públicos que se encontram vagos, só depende do Presidente da República extingui-los, sem participação do Congresso Nacional. Por conta desta particularidade,
pode ser que o examinador queira fazer confusão, né? Aí você fique alerta. Os cargos que podem ser extintos pelo presidente da República sem aprovação do Congresso Nacional são aqueles cargos que se encontram vagos, conforme se anuncia lá no artigo 84 da nossa Constituição. Mas criação, transformação e extinção de cargos que não estão vagos, mas não traz essa expressão aqui no texto, empregos e funções públicas, observados o que estabelece o artigo 84, sexto, a linha B, é uma competência do Congresso Nacional legislar a respeito, e depois de aprovado o projeto em ambas as casas do Congresso, se submete ao presidente da República para que possa sancionar. Este foi o inciso 10 e já vamos para o 11. Já vamos para o 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Criar ou extinguir ministérios e órgãos da administração pública. De repente o presidente da República ele quer enxugar a máquina administrativa e quer reduzir o número de ministérios e de órgãos. Ou de repente ele acha mais interessante ampliar esta máquina, ele quer criar órgãos, criar ministérios. Aí para que isso aconteça é preciso que primeiro o Congresso Nacional aprove um projeto de lei, para que depois o presidente sancione. Por que eu separei aqui este inciso 11, dentre esses incisos exemplificativos de competências legislativas do Congresso Nacional com sanção do presidente? Por que eu destaquei o inciso 11? Porque é comum que nós pensemos que criar ministérios e órgãos é uma competência do presidente da República, ele, o chefe do executivo, mas não é só dele não. Ele até apresenta ali o projeto de lei, é de sua autoria, mas é preciso que as casas do Congresso Nacional aprovem, para depois ser remetido este projeto para o presidente, a fim de que ele possa sancionar. Então, para que não confunda, não seja tentado achar que aqui estamos diante de uma competência exclusiva ou privativa do presidente da República. Mas vamos avançar, né? Vamos para o inciso 15, mais um destacado aqui, para que nós deixemos o alerta para você. Compete ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, dispor sobre a fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí observado que dispõe o artigo 39, em alguns parágrafos incisos, onde trata ali daquelas questões de limitação do teto, do teto de remuneração do país. Mas fixar o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma competência do Congresso Nacional com sanção do presidente da República, e eu reservei isso aqui o seguinte, porque lá no artigo 49, quando estudaremos as competências exclusivas do Congresso Nacional, nós temos incisos que se confundem com isso, ou melhor, pode levar a uma confusão com isso. O examinador pode querer embaralhar as coisas e você não vai cair nesta esparrela. No artigo 49, inciso 7, nós temos o seguinte, que compete exclusivamente ao Congresso, só ao Congresso, sem participação do presidente, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Isso no 7º. Já no 8º nós temos que compete exclusivamente ao Congresso Nacional, e aí o presidente não entra no processo legislativo, fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Então veja que fixar subsídio de presidente da República, vice-presidente da República, de deputados federais e senadores é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, independente de sanção do presidente da República. Agora, fixar subsídio dependendo de sanção do presidente da República é o que temos no artigo 48, inciso 15. Fixação do subsídio de quem? Dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí entra no jogo o Congresso Nacional através das suas duas casas aprovando o projeto e o presidente da República sancionando. Gente,
Foram esses os incisos aqui destacados para comentarmos a respeito deste rol exemplificativo de competências legislativas do Congresso Nacional, dependentes de sanção do Presidente da República. Nós ficamos por aqui com esta aula e já convidamos você para daqui a pouquinho continuarmos a estudar as atribuições do Congresso Nacional, analisando o artigo 49 da Constituição. E no artigo 49 nós temos aquelas competências exclusivas do Congresso Nacional, sem que o Presidente da República participe. E aí vem um rol interessante de nos debruçarmos sobre eles, porque ali estão incisos cuja competência exclusiva do Congresso, que costuma ser bastante cobrada em suas provas de concurso. Eu agradeço a audiência nesta aula e aguardo você daqui a pouquinho para continuarmos os nossos estudos. Até já!